Boa noite, Felipe. Boa noite para a Ana também, para toda a nossa audiência. Pois é, Felipe. Se o Brasil, de fato, quer que o mundo saiba que a lei brasileira não é uma letra morta, depois dessa liberação hoje do teor dos 27 depoimentos, né, dados à Polícia Federal aí no âmbito da Operação Tempus Veritatis, depois disso é necessário se decretar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente analisa quem disse o quê, percebe que, assim, não há nenhum tipo de dúvida de que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Quem, à época, comandava o Exército Brasileiro, por exemplo, o general Marco Antônio Freire Gomes, ele admite que foi chamado, né, para participar dessa ruptura institucional, que se negou a participar, que alertou o então presidente de que ele seria preso se tentasse fazer isso, e ainda por cima confirma que aquela minuta, né, tanto ele como o brigadeiro, comandante da Força Aérea à época também, o Carlos Batista Júnior, eles confirmam que a minuta apresentada por Anderson Gomes era a mesma minuta apresentada na reunião do Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. Ou seja, é transparente e cristalino que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Já cresce nas redes sociais também, e ouvindo alguns juristas agora à tarde, já à noite aqui na Europa, né, eu estou em Lisboa, já cresce bastante um movimento, né, e algumas opiniões embasadas aí em alguns juristas de que já existe condições suficientes para que seja pedida a prisão preventiva do ex-presidente como uma medida cautelar, porque é muito claro que ele está tentando embaralhar as investigações, espalhando essas versões e contando histórias desconexas para tentar despistar os investigadores, mas todo esse material leva a crer que Jair Bolsonaro, de fato, indiscutivelmente, tentou dar um golpe de Estado no país. E os comandantes das Forças Armadas e outras pessoas, né, de outros núcleos, a gente via ainda há pouco, eu soltei uma matéria a respeito de um general da reserva, né, o Laércio Virgílio, que está na reserva há 24 anos. Né, o sujeito se aposentou em 2000 e era um dos responsáveis por articular o golpe em outros núcleos militares, porque podia se meter na política, por já estar na reserva. Esse sujeito confirmou à Polícia Federal o plano de prender o ministro Alexandre de Moraes. E ainda alegou que essa prisão se daria para apenas reestabelecer a normalidade institucional do Brasil e a harmonia entre os poderes. E aí alega, né, cita lá o jurista Ives Gandra, aquela interpretação burlesca e tosca, esdrúxula do artigo 142 da Constituição, que supostamente colocaria as Forças Armadas num papel de moderador, o que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, se o Brasil quer realmente mostrar para o mundo que a lei aqui não é letra morta, o Jair Bolsonaro precisa ir para a cadeia. E antes mesmo da condenação, precisa ir para a cadeia como uma medida cautelar, cumprindo uma medida de prisão preventiva, porque ele está atrapalhando o andamento de investigações que já o colocam como artífice de um golpe. Em tese, né, e em suma, Jair Bolsonaro nada mais é, né, ignaro e tosco como é, ele é apenas um Jorge Rafael Videla fracassado, um homem que tentou dar um golpe de Estado no país, não conseguiu e que vai terminar preso, como Videla. Videla foi preso e morreu no cárcere, inclusive, como um rato. E esse tem que ser o mesmo destino do Jorge Rafael Videla, porque do Bolsonaro. Porque quem faz isso, naturalmente, precisa pagar com o peso da lei. Felipe e Ana. E a Argentina ela é um bom exemplo, né? Porque na Argentina se fez justiça. Eu queria até a opinião da Ana sobre isso. Eu fico aqui realmente constrangido em ser alguém que trabalha no setor progressista há algum tempo e ver a covardia que um governo progressista tem, por exemplo, não lembrar o golpe de 64, no aniversário de 60 anos agora, no dia 1º de abril. Isso tem que ser feito, né, Ana? As vítimas da ditadura militar no Brasil merecem isso. Então, quando o Henrique fala sobre a prisão que deve acontecer do Bolsonaro, que já há mais do que provas para uma prisão, há mais do que elementos ou subsídios para uma prisão preventiva, e cita o Videla, eu digo que o Bolsonaro já tem que ser um Videla. Agora, e a gente tem que lembrar que 64 não se puniu, foi anistia ampla e restrita e deu no que deu. Talvez Bolsonaro, Henrique e Ana, seja um produto da não punição aos golpistas de 64. Queria te ouvir, Ana.
Olha, os governos que sucederam aquele período de ditadura, aqueles 21 anos, o que se entende é que eles assumiram um compromisso para que nunca mais aconteça e para que nunca se esqueça. Eu acho que a redemocratização ela foi fundada também nesse entendimento. Deveria ter sido, né? A gente vai percebendo que tem muita corrosão, digamos assim, no fundamento do nosso processo de redemocratização. Nós não tivemos uma justiça de transição realmente, como houve em outros países, e a Argentina é um dos grandes exemplos. Eu acho um erro. E eu estava pensando isso hoje, eu nem sabia que você ia me perguntar isso, Felipe, mas eu estava pensando isso hoje ao longo do dia, ouvindo as notícias, acompanhando sobre esses depoimentos e o que foi sendo apurado. Eu fiquei pensando comigo assim, aí sim é que tem que se lembrar dos 60 anos de 64. Mais um motivo para que haja uma memória e que se busque atender a um direito das famílias, né? Um direito das famílias de buscarem os seus mortos, seus desaparecidos, famílias que nunca houve notícias de onde estão essas pessoas. E também porque, para o nosso tecido social, para o fortalecimento da nossa democracia, é preciso estar muito transparente, é preciso estar muito bem fundamentado, que não se pode admitir esse tipo de postura autoritária por parte dos militares, que 60 anos depois está comprovado que continua. Aplaudo de pé isso, Ana. Exatamente o que eu penso, exatamente por isso eu te passei essa pergunta. Eu sabia que você ia fazer esse tipo de comentário, você, neta de Luiz Carlos Prestes, sabe melhor do que ninguém o que é uma perseguição política, o que é uma ditadura. E mais do que isso, meus queridos, olha o que a gente está falando aqui, eu, você, Henrique, Ivan, nós estamos falando de militares que 60 anos depois tentaram dar um golpe. Alguns foram legalistas, não deram o golpe, a gente está mostrando os depoimentos deles, mas outros se envolveram no golpe. Daqui a pouco eu vou mostrar o depoimento do general Teófilo. Esse sim daria o golpe com Bolsonaro. Ou o almirante Garnier, que tinha topado dar o golpe. Então, 15 de março, faltando 15 dias para os 60 anos do golpe de 64, a gente está aqui falando de um golpe que quase aconteceu. Então, mais do que nunca, a gente tem que sim lembrar do golpe de 64, lembrar desses 60 anos, e um governo progressista como o governo Lula tem a obrigação de colocar isso na pauta do dia. Enfim, dado esse recado, meus queridos e minhas queridas, eu vou passar para um outro assunto, e queria o comentário do Henrique e da Ana, que é análogo a esse. Sabe por quê, Henrique? Porque o Bolsonaro já está tramando a própria anistia. Qual é o raciocínio dele? Ele acha que daqui a 2 anos, quando serão 2 vagas no Senado por Estado que estarão em jogo, ele vai conseguir uma maioria conservadora no Senado. E ele conseguiria, a partir disso, uma anistia. Porque na Câmara ele já tem um número suficiente, tendo no Senado ele conseguiria uma anistia para os seus crimes. Essa notícia foi dada hoje pela Andréa Sadi. Pode colocar aí a imagem número 4, Gui, se você tiver aí, que é a Andréa Sadi dando essa notícia, de que ele ia usar, inclusive, como moeda de troca. Se estiver no ponto, pode colocar, Gui, senão a gente vai continuar falando aqui. É a imagem número 4, Guilherme. Segundo a colunista Andréa Sadi, tá... Não, essa é 3, a próxima. Aí. A próxima. Aí, Bolsonaro e aliados condicionam apoio nas sucessões da Câmara e do Senado à anistia em caso de condenação. Os ex-presidentes e os apoiadores avaliam que a proposta passaria na Câmara, mas poderia enfrentar resistência no Senado enquanto Rodrigo Pacheco for presidente. Por isso, apostam em negociar projeto após 2026, quando Davi Alcolumbre, pré-candidato ao comando da casa, pode buscar apoio para uma eventual reeleição. Então, qual é o cálculo deles? 26, 2 vagas em jogo, eles conseguem aí uma maioria. O Davi Alcolumbre vai tentar a reeleição, porque ele pode, porque é de um ano para o outro, ele pode tentar a reeleição, não pode, é no meio do mandato, como está agora, por isso o Pacheco vai sair, e aí eles fariam pressão para votar no Alcolumbre e conseguiriam anistia. É primeiro uma confissão de culpa, uma confissão de culpa, mas é também uma mostra de força, e uma mostra de que a gente está sendo muito frágil ao, por exemplo, não lembrar 64, e a gente dá subsídios para que eles tentem fazer uma anistia para um calhorda golpista como Bolsonaro. Henrique, Ana.